Boa tarde, gente bonita da segunda série do ensino médio. Que honra, que prazer que é encontrá-los semanalmente, né, no nosso encontro de filosofia. Hoje o tema está bem interessante, é um tema que guarda muita atualidade. E eu já vou começar contando então o título do encontro de hoje para vocês, que é esse que vai aí na tela. Então, igualdade entre homens e mulheres em Marie de Gournay, que foi uma filósofa francesa da qual nós falaremos e sobre a qual o pensamento da qual nos debruçaremos no decorrer do nosso encontro de hoje. Hoje a gente abre uma outra habilidade, né? Eu trabalho com uma nova habilidade que vai aí na tela para vocês, é a de analisar a condição de seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre diferenças e igualdades entre homens e mulheres, tema candente, né? Principalmente nos dias atuais em que a gente vem pensando bastante sobre isso. E o objeto de conhecimento, né, que trabalharemos no encontro de hoje é o de filosofia, política e ética, homens e mulheres. Eu já contei para vocês que hoje a gente está abrindo o trabalho com uma habilidade, como de praxe nas aulas de filosofia, cada habilidade tem a duração de 2 semanas, né? Portanto, 2 aulas. Então, hoje, no primeiro encontro dessa habilidade que falamos, a gente vai ter o encontro Igualdade entre Homens e Mulheres, em Marie de Gournay, e na próxima semana, ou seja, na próxima quinta-feira, trabalharemos com uma outra autora, que também pensa um pouco, né, os termos dessa igualdade entre homens e mulheres, que é a Marie Gouze, né, também francesa, e que escreve aí uma declaração que dá pano para manga, e a gente vai ver na próxima semana. Hoje, pessoal, eu quero começar então as nossas reflexões propondo que a gente olhe com bastante atenção para esses 2 símbolos que vão aí na tela para vocês. Estes não são de todo símbolos desconhecidos, né? Eles aparecem com bastante frequência em diferentes lugares. Eu imagino que vocês já devam ter se deparado com esses símbolos algumas vezes, né? E eu queria que vocês me contassem se vocês já viram estes símbolos e, mais do que isso, se vocês imaginam, se vocês sabem o que é que cada um deles significa. Vamos pensar juntos? 2 minutinhos, a gente já se encontra.
Obrigada, pessoal, pelas contribuições de vocês aqui no chat. Então, assim, unanimidade, né? O que significam... Todos vocês já viram estes símbolos, né? E o que eles significam, a gente teve respostas com diferentes palavras, mas dizendo basicamente a mesma coisa. Então, a gente tem, são símbolos de masculino e feminino, né? O professor Alexander traz aqui símbolos de gênero, né? Então, é isso mesmo. Quando a gente olha para esses símbolos, né? A primeira coisa que salta, né? Aqui na nossa mente é, bom, estes são símbolos que tradicionalmente se utilizam para identificar o feminino e o masculino, né? Ou, respectivamente, como aparece aí na tela para vocês, o masculino e o feminino. Agora, por que será que esses símbolos, eles estão aí, estão identificados, né, com o masculino e o feminino? O que eu estou querendo dizer, no fundo, é assim, por que será que esses símbolos foram incorporados, foram mobilizados, né, para essa identificação? A resposta está na mitologia romana. Então, a gente vê esse primeiro símbolo, né, que aparece como lembrando uma espada, né, um sentido meio bélico, né, ele era comumente utilizado para representar o deus Marte, na mitologia romana, cujo equivalente na mitologia grega era o deus Ares, portanto, o deus da guerra belicosa, o deus das armas, né, o deus dos enfrentamentos, né? E, por outro lado, a gente tem ali o outro símbolo, que era comumente utilizado para representar a deusa romana Vênus, que é, na sua equivalente grega, né, a Afrodite. A Vênus é tida como a deusa da formosura, a deusa da beleza, da docilidade. Quando a gente fala em Vênus, uma obra que nos vem assim à memória é O Nascimento de Vênus, né, do Botticelli, que eu quero mostrar aqui para vocês no detalhezinho aqui na câmera 3. Então, imagino que muitos de vocês já tenham visto essa obra, né? Então, essa Vênus, essa deusa, né, que vem ao mundo com os seus encantamentos, com a sua beleza, sua docilidade, né? E aí, tradicionalmente, então, esses símbolos, eles foram adotados, né, para representar, para simbolizar, com as suas vinculações, né, à mitologia romana, mas, de toda forma, hoje são utilizados para representar o masculino e o feminino, não é? Aí, a gente tem então esse símbolo, né, que a gente já viu que era um símbolo associado à deusa Vênus, né? E eu queria perguntar o seguinte: vocês já devem ter visto que este símbolo hoje, ele é bastante mobilizado também para pensar, para simbolizar, né, pensamentos feministas, questões feministas, ideias feministas, certo? Mas vou colocar uma questãozinha aí para vocês. O que será que a gente quer dizer quando a gente afirma que alguém é feminista? Então, quando você olha, né, para uma pessoa e você diz, esta pessoa é feminista, o que você quer dizer com isso? O que a gente quer dizer quando a gente diz que alguém é feminista? Me digam, 2 minutinhos a gente já se encontra.
O professor Jefferson abriu aqui essa rodada de respostas, né? Então, para essa pergunta, o que queremos dizer quando afirmamos que alguém é feminista, o professor diz assim, a gente se refere, né, à defesa dos direitos de gênero. Ainda, o professor Márcio diz para a gente, a luta pelos direitos das mulheres, né? Professor Jefferson, são os direitos iguais, sendo preservados e valorizados, né? Professora Cristiane, luta por direitos e igualdade de gênero, né? Então, de fato, a gente tem aqui respostas que vão todas no mesmo sentido, que é o de pensar um pouco essa luta histórica, essas lutas históricas empreendidas pelas mulheres no sentido, então, da busca por direitos iguais, por igualdade de gênero, né? Então, todas as respostas vão nesse sentido. E interessante, porque quando a gente fala o termo feminismo, vem na nossa cabeça, ou feminismos, né, como querem muitas autoras hoje, vem na nossa cabeça esta luta, ou pelo menos este termo, que é um termo mais contemporâneo, né, é um termo um pouco mais recente. E a gente tem que pensar que, sabe, gente, não é de hoje que as mulheres estão pensando na sua própria condição, né, enquanto seres inseridos em uma determinada sociedade, em um determinado contexto histórico, em um determinado local. Se a gente for retroagir historicamente, e é um pouco esse movimento que eu gostaria de fazer com vocês, a gente pode, de repente, pegar aí uma máquina do tempo e voltar lá para os séculos XVI e XVII na França, né? E se a gente estivesse na França entre 1565 e 1645, uma janela temporal aí de 90 anos, pode ser que nós ouvíssemos falar ou conhecêssemos a nossa autora, a Marie de Gournay, né? A Marie de Gournay, que é essa autora anterior, portanto, ao século XX, que é este século em que vai ganhando vulto essa nomenclatura, esse termo feminismo, né? E por ser anterior, então, ao século XX, ela não é chamada de feminista, porque isto seria um anacronismo, já que o feminismo é este termo que ganha popularidade, ganha mais vulto a partir do século XX, mas ela talvez possa ser considerada uma proto-feminista. Então, vamos ver aí na tela. Uma proto-feminista no sentido de que ela traz questões que até hoje são prementes para as pautas, né, das mulheres, mas já num momento muito anterior ao do século XX. Bom, se a gente for olhar aí, tem pelo menos 300, 400 anos separando a Marie de Gournay das feministas contemporâneas. Então, talvez possa ser considerada uma proto-feminista, né? Portanto, um pensamento que está ali dentro do que hoje a gente consideraria um pensamentos feministas, mas que é anterior ainda, historicamente. E a Marie de Gournay, ela escreve uma obra lá em 1622 que ela intitula assim, Igualdade entre Homens e Mulheres. Um título muito simples, mas muito provocativo, principalmente para o momento em que essa autora está vivendo, né? Metade do 16, metade do 17, vamos pensar como será que era a experiência de ser mulher, né? E aí a gente tem que pensar a experiência de ser mulher nesse local histórico, na França, nesse período histórico, séculos 16 e 17, né? Então ela escreve Igualdade entre Homens e Mulheres e 4 anos depois ela escreve uma outra obra, Queixas de Mulheres. Então as duas obras da Marie de Gournay estão aí trazendo à tona debates, né? Já nessa época, debate sobre as condições de existência das mulheres. E aí, para a gente entrar um pouquinho mais nesse universo que é Marie de Gournay, no seu pensamento, eu quero convidá-las a assistir comigo um vídeo bem curtinho, mas que vai trazer alguns elementos mais para a gente pensar. Vamos embora? O feminismo é uma devolução, né, da biografia às mulheres, quer dizer, o direito de escrever a minha própria história. Essa é uma questão muito importante para nós, porque isso sempre nos foi proibido. Então, vamos pensar nisso. Mas lembre da Marie de Gournay, porque ela escreveu muito também sobre a questão que eu levantei no outro vídeo sobre a Christine de Pizan, sobre a importância da educação. A importância da educação das mulheres. As mulheres não tinham direito à educação.
As mulheres tinham a obrigação do casamento nesse período burguês da história, e mesmo antes, e as mulheres não tinham o direito de se educar, o direito de serem alfabetizadas, de aprenderem a ler e escrever para terem acesso à informação. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. No entanto, a Marie de Gournay ficou muito marcada dentro da... Quando se fala dela, quando se menciona assim como uma figura que não importava e uma figura que ficou lá lançada no meio dos gatos na sua condição de mulher solteira, aquele tom pejorativo da mulher solteira que no Brasil a gente chama de solteirona, né? Como se a mulher solteirona fosse um erro da cultura, um erro da natureza, fosse um tipo de incompetência. Enfim, questões para a gente pensar, mas lembrem dela e quando forem estudar alguém, estudem essa mulher porque ela tem muito a dizer. Então, vamos ver um pouquinho do que Marie de Gournay tinha para dizer para a gente. Fica o agradecimento aqui a Márcia Tiburi, que está nesse vídeo, a filósofa brasileira, né? Aí eu quero convidá-los a ler um trecho da própria pena de Marie de Gournay, porque a gente não quer saber também, a gente não quer estudar só a Marie de Gournay pelo que as pessoas falam dela, mas a gente quer também ler a própria Marie de Gournay. Era em prol disso também que ela lutava. A Márcia Tiburi está dizendo aí, resgatar, devolver a biografia a estas mulheres. Vamos ler a Marie de Gournay na sua própria pena, né? Então, lá em Igualdade entre Homens e Mulheres, olhem o que ela escreve. A maioria dos que defendem a causa das mulheres contra essa orgulhosa preferência que os homens atribuem a si mesmos, reenvia esta preferência em direção às mulheres. Está dizendo o seguinte, tem muita gente que fala assim, os homens, eles não são melhores, os homens não são superiores. Quem é melhor e superior mesmo são as mulheres. A Marie de Gournay está se posicionando contra esse pensamento. Ela diz assim, não adianta a gente querer acabar com essa orgulhosa preferência dos homens por si mesmos, substituindo-a por uma orgulhosa preferência das mulheres por si mesmas. Né? Então ela diz assim, eu pessoalmente, ela está escrevendo, eu fico contente apenas em igualá-las aos homens. Por quê? A Marie de Gournay vai além, ela diz assim, porque a natureza se opõe tanto a olhar para a superioridade quanto para a inferioridade. Não é uma questão de qual gênero, e nesse momento histórico ainda se usava bastante o termo sexo, né? Hoje com entendimentos diferentes que a gente utiliza bastante o termo gênero também, mas a Marie de Gournay está dizendo assim, não é uma questão de olhar qual sexo é superior ou qual sexo é inferior. Por quê? Porque se as mulheres chegam menos frequentemente que os homens aos graus de excelência, olha, então é de admirar que a falta de boa instrução não as impeça de chegar pelo menos a algum lugar. Ela está dizendo o seguinte, a gente precisa se admirar de que, mediante essas condições em que as mulheres nessa sociedade burguesa, ela está na França, hein? A Tiburi falou para a gente, essa sociedade burguesa, séculos 16, 17, essas mulheres que são mantidas dentro de casa, que não têm direito nem acesso à educação formal, à instrução, olha, é de admirar que algumas delas cheguem, inclusive, em algum lugar. Isso já é de admirar. Né? Então ela diz assim, se as mulheres chegam frequentemente, menos frequentemente do que os homens a um grau de excelência, não é porque os homens sejam naturalmente inferiores ou superiores, ou porque as mulheres o sejam, mas sim porque há uma certa condição histórica, né, que frequentemente impele a que os homens cheguem a graus de excelência e impede que as mulheres atinjam esse mesmo grau. Né? E aí ela segue dizendo assim para a gente, o animal humano, ainda em igualdade entre homens e mulheres, o animal humano não é homem e nem mulher, porque os sexos foram feitos não unicamente, mas secundum quid, essa expressão latina, como fala a escolástica, um com o outro, o que quer dizer somente para a procriação. Não. A única forma e diferença desse animal consiste só na alma humana. O homem e a mulher, ou melhor, não há nada mais parecido com um gato na janela do que uma gata na janela.
Então, a Marie de Gournay está tirando uma com a nossa cara, ela está brincando, ela está dizendo o seguinte: tem um gato ali na janela, o gato macho, né? Sabe o que é muito parecido com ele? Ah, uma gata fêmea. Né? Então, porque a natureza não pensa em termos de superioridade ou inferioridade dos sexos e dos gêneros. Não, ela está colocando. Os sexos, eles são... tem uma única forma, digamos assim. A diferença que separa os sexos, aí eu estou usando a palavra sexo, me remetendo diretamente a Marie de Gournay e a sua época, né, de produção, é a alma. É a alma. O homem e a mulher são tão unos que, se o homem é mais que a mulher, então a mulher também é mais que o homem. A natureza pensa tanto em termos de igualdade entre sexos, entre gêneros, que se algum homem ousar dizer o homem é mais que a mulher, então a mulher também terá todo o direito de ousar dizer a mulher é mais que o homem. Porque a natureza faz e pensa, não em termos de superioridade e inferioridade, mas em termos de igualdade. Essa é a tese de Marie de Gournay, e é por isso que ela nomeia a sua obra como Igualdade entre Homens e Mulheres. Né? E aí, tendo visto um pouquinho, mas um pouquinho mesmo do pensamento de Marie de Gournay, eu queria deixar uma provocação para vocês, em um minutinho, hein? Na sua percepção, as ideias de Gournay guardam alguma atualidade? Ou será que ela está escrevendo lá no 16, no 17, seu pensamento é datado, ou é um pensamento que ainda guarda alguma atualidade? O que você acha? Conta pra gente, a gente já se vê. Então, a gente tem aqui algumas colocações, né? Muitos dizendo que sim, que guarda sim a atualidade. A professora Dilson diz para a gente, o próprio feminismo é que demonstra a atualidade e a necessidade do pensamento de Marie de Gournay. E, pessoal, ó, podem se fiar nisso, hein? Não há nada mais parecido com um gato na janela do que uma gata na janela. Marie de Gournay já nos ensinou. Para quem quiser saber um pouquinho mais, quiser se aprofundar nesse tema, deixo aí algumas sugestões. Então, alguns textos da própria Marie de Gournay, traduzidos para o português. Fica aí o link para quem quiser acessar. E deixo também aqui o link para a avaliação do encontro de hoje. Com a esperança de que estaremos juntos novamente na próxima semana, eu me despeço muito, muito, muito carinhosamente e até breve.